Olá, coração de luz, que a paz do Cristo envolva você neste momento sagrado e que minha bênção chegue até sua alma, onde quer que esteja. Que este instante seja abençoado pelos mentores espirituais que nos guiam e que a sabedoria de Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, possa despertar em seu coração a sensibilidade para reconhecer quando nossos entes queridos no mundo espiritual estão precisando de nossa ajuda e de nossas orações. Hoje você vai descobrir, através das revelações mais profundas de Chico Xavier, como os espíritos se comunicam conosco quando estão em sofrimento, como identificar estes sinais que muitas vezes passam despercebidos e, principalmente, como podemos ser verdadeiros anjos da guarda para aqueles que já partiram e que ainda lutam para encontrar paz e elevação no plano espiritual. Se você tem sonhos perturbadores com familiares falecidos, se sente presenças inquietas em casa, se percebe coincidências estranhas após a morte de alguém querido, ou se simplesmente quer aprender a ser um canal de auxílio para os espíritos que sofrem, escreva nos comentários "Quero ajudar", porque através dos ensinamentos de Chico Xavier, você vai compreender que existe uma ponte invisível entre os dois mundos e que sua conduta, suas orações e seu amor podem ser a diferença entre o sofrimento e a libertação de uma alma. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos ensina que um dos primeiros sinais de que um ente querido está sofrendo no mundo espiritual são os sonhos repetitivos e perturbadores. Quando um espírito não consegue encontrar paz, ele busca desesperadamente se comunicar com os familiares encarnados através do canal mais acessível, os sonhos. Chico Xavier relatava que, segundo os mentores espirituais, estes sonhos possuem características específicas que os diferenciam dos sonhos comuns. O ente querido aparece sempre com aparência sofrida, às vezes com roupas sujas ou em ambientes sombrios. Ele pode parecer perdido, assustado ou até mesmo pedir ajuda diretamente. André Luiz, em seus relatos psicografados por Chico Xavier, explica que quando um espírito está em sofrimento no umbral ou em regiões inferiores do plano espiritual, ele consegue projetar suas angústias através dos laços magnéticos que o ligam aos familiares. Estes sonhos não são coincidências ou produtos da saudade, são verdadeiros pedidos de socorro. Emmanuel sempre orientava que, quando recebemos este tipo de sonho repetitivamente, devemos imediatamente intensificar nossas orações pelo ente querido, pedir proteção dos mentores espirituais para ele e, principalmente, ofertar boas ações em seu nome. A dor que sentimos ao recordar a imagem deles pode ser sobretaxada com as nossas angústias, fazendo com que suportem angústia maior. O que muitas pessoas não sabem é que estes sonhos perturbadores cessam quando o espírito finalmente recebe ajuda suficiente e consegue se elevar a planos mais harmoniosos. É como se uma comunicação de emergência fosse finalmente atendida. Segundo as revelações de Chico Xavier, quando um espírito está em sofrimento intenso, ele pode tentar chamar a atenção através de manifestações físicas no ambiente dos familiares. Estas manifestações são diferentes das visitas amorosas de espíritos em paz. São sinais de urgência espiritual. Emmanuel ensinava que objetos que caem sem explicação, luzes que piscam de forma estranha, aparelhos eletrônicos que funcionam mal repentinamente, ou ruídos inexplicáveis durante a madrugada podem ser tentativas desesperadas de comunicação de um espírito que precisa de ajuda. André Luiz, em suas experiências relatadas por Chico Xavier, conta que quando estava em sofrimento no umbral, ele tentava de todas as formas possíveis atrair a atenção de seus familiares na terra. A energia do desespero e da angústia de um espírito pode realmente interferir no ambiente físico, especialmente em locais onde há maior ligação emocional.
Chico Xavier sempre orientava que, diante dessas manifestações, não devemos ter medo, mas sim compreensão e ação. O primeiro passo é realizar uma oração fervorosa pelo ente querido, pedindo que os mentores espirituais o amparem. O segundo é ofertar um trabalho de caridade em nome dele, pois, segundo Emmanuel, a caridade é o que mais rapidamente eleva um espírito sofredor. É importante distinguir estas manifestações de urgência das visitas carinhosas de espíritos em paz. As manifestações de sofrimento são irregulares, perturbadoras e criam uma sensação de mal-estar no ambiente. Já as visitas amorosas trazem paz, serenidade e uma sensação de proteção. Emmanuel revelou a Chico Xavier que existe uma comunicação telepática constante entre os espíritos e seus familiares encarnados. Quando um ente querido está sofrendo intensamente no mundo espiritual, é comum que os familiares na Terra comecem a sentir angústias inexplicáveis, tristezas profundas sem motivo aparente, ou uma sensação constante de que algo está errado. Esta conexão emocional transcende a morte física. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam, e suas emoções podem ser captadas inconscientemente por aqueles que os amam na Terra. Chico Xavier explicava que muitas vezes as pessoas atribuem estas sensações ao luto natural ou à saudade, mas quando estas angústias são persistentes e inexplicáveis, podem ser um sinal de que o ente querido está passando por provações no mundo espiritual e precisa de ajuda. André Luiz, em seus relatos, conta que durante seus momentos de maior sofrimento no umbral, ele conseguia perceber que seus familiares na Terra também sentiam uma tristeza inexplicável. Era como se seu grito de socorro chegasse até eles de forma sutil, mas constante. A orientação de Emmanuel é sempre a mesma. Quando sentimos estas angústias sem motivo, devemos imediatamente nos conectar com o mundo espiritual através da oração, da leitura de textos elevados e da prática da caridade. Estas ações não apenas nos fortalecem, mas criam uma corrente de energia positiva que pode alcançar e auxiliar o espírito sofredor. Uma revelação importante que Chico Xavier recebeu de seus mentores espirituais é que quando um espírito da família está em sofrimento no mundo espiritual, é comum que os familiares encarnados comecem a apresentar problemas de saúde inexplicáveis ou repetitivos. Isso acontece porque, segundo Emmanuel, existe uma ligação energética entre os membros de uma família que transcende a morte. Quando um espírito está em desequilíbrio, ele pode inconscientemente drenar energia dos familiares encarnados, causando fadiga crônica, doenças recorrentes ou mal-estar constante. André Luiz relatava que, durante seus períodos de maior desespero no umbral, ele se conectava energeticamente com seus familiares na Terra, buscando força para suportar suas provações. Sem saber, ele estava influenciando negativamente a saúde física e emocional deles. Chico Xavier sempre orientava que quando uma família começa a apresentar problemas de saúde inexplicáveis após a morte de um ente querido, é importante considerar a possibilidade de que o espírito precisa de ajuda espiritual. A solução não está apenas no tratamento médico, mas também no auxílio espiritual através de orações, missas, trabalhos de caridade e principalmente no perdão. Emmanuel ensinava que muitas vezes o espírito fica preso à família por sentimentos de culpa, remorso ou preocupação excessiva. Quando os familiares demonstram perdão, compreensão e oferecem ajuda espiritual, o espírito consegue se libertar e seguir sua jornada evolutiva, cessando assim a influência negativa sobre a saúde da família. Chico Xavier recebia de Emmanuel orientações muito específicas sobre como as crianças e os animais podem ser verdadeiros detectores da presença de espíritos em sofrimento.
Por terem a sensibilidade mais aguçada e menos bloqueios mentais, eles conseguem perceber presenças espirituais que os adultos não conseguem captar. Quando um ente querido está sofrendo no mundo espiritual e tenta se comunicar com a família, é comum que as crianças da casa comecem a apresentar medos inexplicáveis, pesadelos recorrentes, ou até mesmo relatem que veem ou falam com a pessoa falecida. Os animais, por sua vez, podem apresentar comportamento agitado, latir ou miar para locais vazios, ou demonstrar sinais de desconforto em determinados ambientes da casa. André Luiz, em suas experiências narradas por Chico Xavier, conta que durante suas tentativas de comunicação com a família, as crianças eram sempre as primeiras a perceber sua presença. Elas demonstravam desconforto, porque conseguiam captar sua energia de sofrimento e desespero. Emmanuel orientava que quando crianças ou animais começam a apresentar estes comportamentos após a morte de um familiar, não devemos ignorar ou repreender. Em vez disso, devemos intensificar as orações pelo ente querido e criar um ambiente de paz e proteção espiritual na casa através de orações, música elevada e pensamentos positivos. Uma orientação importante de Chico Xavier é que devemos conversar com as crianças sobre a continuidade da vida após a morte, explicando que o familiar que partiu continua existindo e que nossas orações podem ajudá-lo a encontrar paz. Isso tranquiliza tanto a criança quanto o próprio espírito. Se você está reconhecendo estes sinais em sua casa, se percebe que seu ente querido pode estar tentando se comunicar porque precisa de ajuda, escreva nos comentários: reconheço os sinais. E se este conteúdo está trazendo luz para situações que você não compreendia, deixe seu like, pois cada like é uma vibração de amor que se eleva ao plano espiritual. Compartilhe este vídeo com pessoas que podem estar passando por situações semelhantes, porque elas precisam saber que há esperança e que podem ajudar seus entes queridos. Emmanuel revelou a Chico Xavier que quando um espírito está em sofrimento, ele pode manipular energia de formas que parecem coincidências perturbadoras para os familiares. Fotografias que caem sem motivo. Objetos que desaparecem misteriosamente, especialmente aqueles que pertenciam ao falecido. Ou situações que lembram constantemente a pessoa que partiu, podem ser tentativas de comunicação. Estas coincidências são diferentes das sincronicidades amorosas que espíritos em paz enviam como sinal de proteção. Quando um espírito está sofrendo, as coincidências são inquietantes, repetitivas e criam uma sensação de desconforto ou preocupação. André Luiz, em seus relatos psicografados por Chico Xavier, conta que durante seu período no umbral, ele conseguia influenciar pequenos eventos no mundo físico sempre que sua angústia se intensificava. Era sua forma desesperada de dizer: estou aqui, estou sofrendo, preciso de ajuda. Chico Xavier sempre orientava que quando começamos a perceber este tipo de coincidência perturbadora, devemos imediatamente nos voltar para a oração e para ações de caridade em nome do ente querido. Segundo Emmanuel, a energia positiva gerada por estas ações consegue alcançar o espírito sofredor e amenizar sua angústia. Uma observação importante é que estes sinais cessam quando o espírito finalmente recebe ajuda suficiente e consegue se elevar a planos mais harmoniosos. É como se uma comunicação de emergência fosse finalmente atendida e o espírito não precisasse mais tentar chamar atenção. Uma das revelações mais importantes que Chico Xavier recebeu de Emmanuel é que quando um espírito está em sofrimento, ele pode influenciar o padrão de sono de toda a família. Insônia coletiva, pesadelos que se espalham entre os familiares, ou uma sensação constante de que alguém está observando durante a noite, podem ser sinais de que um ente querido precisa urgentemente de ajuda espiritual.
Isso acontece porque, segundo os ensinamentos de André Luiz, durante o sono, nossa alma fica mais receptiva ao contato com o mundo espiritual. Um espírito em desespero pode tentar se comunicar com vários familiares ao mesmo tempo, causando perturbações generalizadas no sono. Emmanuel ensinava que este é um dos sinais mais sérios, pois indica que o espírito está em um estado de sofrimento tão intenso que não consegue respeitar o descanso dos familiares. É uma verdadeira emergência espiritual que requer ação imediata. Chico Xavier sempre orientava que, nestes casos, a família deve se reunir para fazer orações conjuntas pelo ente querido, oferecer trabalhos de caridade em seu nome e, principalmente, enviar mentalmente mensagens de perdão e amor. Segundo Emmanuel, esta atitude de compreensão e auxílio consegue acalmar o espírito sofredor e restabelecer a paz no lar. Depois de identificar os sinais, Chico Xavier sempre enfatizava que o mais importante é saber como ajudar efetivamente. Emmanuel nos ensinou 5 formas principais de auxiliar um espírito sofredor. Primeiro, a oração fervorosa e constante. Devemos orar como saibamos e como possamos, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que nos antecederam na vida maior. A oração é a energia mais poderosa que existe e consegue alcançar qualquer espírito, não importa em que condição ele se encontre. Segundo, a prática da caridade em nome do ente querido. Emmanuel sempre dizia que quando fazemos o bem em nome de alguém que partiu, criamos créditos espirituais que são transferidos para esse espírito, ajudando-o a se elevar. Pode ser uma doação, um trabalho voluntário ou qualquer ato de amor ao próximo. Terceiro, o perdão sincero e completo. Muitas vezes o espírito fica preso por sentimentos de culpa ou por mágoas não resolvidas. Quando demonstramos perdão genuíno, libertamos não apenas o espírito, mas também a nós mesmos. Quarto, evitar o desespero e a angústia excessiva. Se nos deixamos vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental conosco, eles suportam angústia maior. Nossa dor excessiva pode agravar o sofrimento do espírito. Quinto, buscar ajuda de um centro espírita ou de pessoas com conhecimento espiritual. Às vezes, é necessário um trabalho específico de desobsessão ou orientação espiritual para ajudar o espírito a encontrar o caminho da luz. Chico Xavier sempre enfatizava que a morte não interrompe os laços de amor entre as almas. Emmanuel nos ensina que devemos lembrar a criatura querida, que não mais nos compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Quando compreendemos que nossos entes queridos continuam existindo e que podem precisar de nossa ajuda, nossa relação com a morte se transforma completamente. Deixamos de ser apenas pessoas que sofrem uma perda e nos tornamos colaboradores ativos na evolução espiritual daqueles que amamos. André Luiz, em seus relatos, sempre enfatizava que o amor verdadeiro não conhece barreiras dimensionais. Quando amamos verdadeiramente alguém, esse amor se torna uma força transformadora que pode elevar, curar e libertar, mesmo além da morte física. Emmanuel nos ensina que cada família tem a responsabilidade espiritual de cuidar não apenas dos membros encarnados, mas também daqueles que já partiram. Esta é uma das mais belas lições do Espiritismo. Somos todos uma grande família espiritual, unida por laços que transcendem o tempo e o espaço. Através de todos estes ensinamentos, Chico Xavier nos trouxe uma mensagem de esperança profunda. Nunca estamos separados daqueles que amamos. A morte é apenas uma mudança de estado, uma passagem de uma dimensão para outra, mas os laços de amor permanecem eternos e ativos. Quando aprendemos a reconhecer os sinais de que um ente querido precisa de ajuda,
nos tornamos verdadeiros anjos da guarda para aqueles que partiram. Nossa sensibilidade, nossa compaixão e nossa ação podem ser a diferença entre o sofrimento prolongado e a libertação de uma alma. Emmanuel sempre nos lembrava que este conhecimento nos traz também uma grande responsabilidade. Não podemos mais ignorar os sinais ou considerar que nossa missão com os entes queridos termina com a morte física. Pelo contrário, em muitos casos, é quando nossa verdadeira missão de amor e auxílio está apenas começando. Devemos converter quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos nos ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem conosco para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento. Se você compreendeu que pode ser um verdadeiro auxílio para seus entes queridos no mundo espiritual, se entendeu que o amor transcende a morte e que sua conduta pode influenciar diretamente no bem-estar daqueles que partiram, escreva nos comentários: "Sou um auxílio espiritual". Compartilhe este vídeo com pessoas que perderam entes queridos, porque elas precisam saber que ainda podem ser úteis e que o amor verdadeiro nunca morre. Inscreva-se no canal ativando o sininho, porque continuaremos trazendo os ensinamentos mais importantes de Chico Xavier sobre a comunicação entre os mundos, a vida espiritual e as formas práticas de auxiliar tanto os encarnados quanto os desencarnados em sua jornada evolutiva. Que Emmanuel e André Luiz continuem nos abençoando com suas orientações e que cada um de nós possa se tornar um verdadeiro canal de luz e amor para todas as almas que precisam de auxílio, estejam elas neste mundo ou no mundo espiritual. Que a paz do Cristo permaneça em seu coração e que estes ensinamentos despertem em você a sensibilidade espiritual necessária para ser um verdadeiro colaborador do plano divino de amor e evolução. Até nosso próximo encontro, na luz do amor que une todos os corações em uma só família universal.